a Nani, eu sou grafiteira aqui em Ribeirão Preto e eu pinto há 6 anos, mais ou menos. E quando eu comecei a pintar, eu comecei porque eu não via muitas meninas pintando na rua. E aí eu comecei a me perguntar do porquê que elas não estavam pintando, do porquê que elas não estavam ocupando aquele espaço. E eu via uma mulher só pintando, que era a Lola na época, que faz aquelas corujinhas. E aí eu comecei a pintar, eu saí com um amigo pra fazer e aí ele me mostrou várias possibilidades, né? Eu comecei através da pichação e depois eu fui pra São Paulo e lá eu conheci o grafite. E foi muito legal pra mim, me abriu várias possibilidades. Hoje eu trabalho só com isso e com bordado. E hoje em dia eu faço uma pesquisa sobre quem são as primeiras mulheres que ocuparam o movimento hip hop, quem foram as primeiras grafiteiras e do porquê existe esse apagamento de mulheres na história do hip hop. E eu vou dar uma oficina de grafite e contar um pouco da história do hip hop pra vocês. O hip hop ele surgiu lá em Nova York, né? Lá nos guetos americanos e em 1970 mais ou menos. A primeira festa de hip hop quem organizou foi a Cindy Campbell, que é a irmã do Kool Herc. Ele é um DJ muito famoso de hip hop e aí eles fizeram uma festa para comemorar o aniversário dele. E a Cindy, ela já era grafiteira, foi ela que elaborou os primeiros convites, as primeiras coisas que existiam de grafite, foi ela que fez e foi ela que começou. E a primeira grafiteira foi uma mulher negra, uma afro-americana, e ela saiu do bairro dela e foi para o centro da cidade para fazer o grafite. Ela chegou a fazer um grafite na Estátua da Liberdade. O hip hop ele é dividido em 4 vertentes, é o DJ, o MC, o break, que é a dança, e o grafite. E cada um tinha ali sua função naquela época, né? Porque o que acontecia? Lá eram bairros muito violentos, onde haviam essas festas de hip hop. E aí eles se organizavam em gangues. E as festas eram meio que um duelo entre essas duas gangues. Então o DJ tinha a função de animar a festa, a galera que dançasse mais era o DJ vencedor. Eram batalhas, né? E tinha a galera que cantava, tinha os MCs que faziam as apresentações e que apresentavam todas as atrações da noite. E o grafite, ele entra num outro lugar, ele dividia as ruas das cidades, assim, dos bairros, né? O escritor que espalhasse mais o nome, conseguisse invadir o território alheio, ele era considerado o melhor escritor de grafite da cidade, o que conseguisse espalhar e entrar dentro desse território, das outras ruas, porque eram demarcados por ruas, assim. E ele dava também a visibilidade, porque a galera da periferia queria ser vista. Então eles faziam o quê? Eles iam à noite, entravam nas linhas dos trens e grafitavam os trens. E foi assim que o grafite começou a se espalhar. E foi assim que eles começaram a ser vistos e a galera começou a olhar para aquelas pessoas que moravam dentro das periferias dos bairros de Nova York. Isso foi para contextualizar para vocês um pouco de como era o hip hop, do que é o hip hop. Ele é uma cultura e ele se dissemina de diversas maneiras. O que a gente vai falar hoje, o nosso foco é o grafite. E o grafite lá é muito forte. O grafite fora do Brasil, aqui no Brasil também é. Mas fora do Brasil ele é muito mais forte e ele tem regras diferentes, que depois eu vou explicar pra vocês como funciona. E o grafite no Brasil, ele é feito de um jeito um pouco diferente, a gente tem menos recurso financeiro, né, pra fazer, e o spray é muito caro. Então no Brasil o grafite ele é feito de uma maneira um pouco diferente. O grafite de verdade, ele é feito só com spray. Ele não usa outro tipo de material, ele é feito só com spray, são só as latas. Mas aqui no Brasil, a gente adaptou e começou a usar o látex. E o látex é essa tinta de parede mesmo que a gente passa e coloca uns corantes e dá cor. Porque era muito mais fácil, então quando a galera de fora vem pra cá, eles acham incrível, porque o látex lá fora é muito caro e aqui o spray é muito caro, né? Então a gente teve que se adaptar pra poder fazer as coisas acontecerem. Ele não começou como grafite, ele começou como as pichações contra a ditadura. Então ele veio disso, ele começou com essas pichações e a partir disso ele foi se desenvolvendo e criando forma.
E aí aqui no Brasil, os registros que a gente tem de mulheres pintando na rua são a partir de 1990. 90, 95, são os primeiros registros de mulheres pintando. A primeira grafiteira, ela fazia um grapicho e era chamada de Yogo. Ela foi a primeira mulher que apareceu nas grandes mídias, assim, usando roupas, as roupas da época de hip hop. Ela fazia junto com alguns caras na zona leste de São Paulo. O grafite, ele é uma arte, ele vem de uma cultura, ele salva muitas pessoas, ele dá direcionamento de vida, mas ainda assim ele é muito criminalizado e marginalizado pela sociedade. Então, se você estiver pintando um muro sem autorização, você pode sim ser levado para a delegacia e responder criminalmente por isso. Então, toda vez que a gente for pintar um muro, a gente tem que ter autorização do proprietário, falando lá que a gente pode, porque senão pode dar muito problema. E como eu contei pra vocês, o grafite, ele é uma arte do gueto, né? Ele vem da periferia, ele vem lá dos bairros mais afastados do centro. E quem moravam nesses bairros? Moravam nesses bairros as pessoas pretas nos Estados Unidos. Moravam as pessoas negras, os latinos. Ele é uma arte preta, ele é uma arte que vem ele é uma cultura que vem do povo preto, ele vem da periferia. Então ele é uma cultura acessível. O grafite, ele nada mais é do que você mostrar sua arte para quem você quiser, aonde você quiser. Você não precisa teoricamente, não se precisaria de uma autorização para você mostrar a sua arte, porque ele vem disso, né? De você querer mostrar para o outro a sua arte sem que ela esteja dentro de uma galeria, sem que ela esteja dentro de um museu, sem que alguém tenha que te falar o que você tem que fazer. Você tem que fazer o que você sentir bem e o que você quer fazer. E dentro do grafite existem algumas modalidades, né? Alguns tipos de grafite. Tem o stencil, que é quando você pega uma folha, você corta ela e aí você coloca na parede e passa o seu desenho para a parede. Esse é o stencil. Aí tem o trawap e o bomb, que é o grafite na sua real essência. O trawap e o bomb, eles são feitos normalmente sem autorização, eles são feitos na rua. É uma coisa muito rápida que você faz, são letras, dura de cerca de 3 minutos para você fazer uma letra. Tem também os personagens, que aí já é uma outra variação, né? Os personagens, eles não existiam no grafite. O grafite originalmente ele é composto por letra, ele é feito de letras. E aí, quando ele foi chegando nos lugares para ser uma coisa, para que as pessoas pudessem aceitar de uma maneira melhor, começou a se fazer os personagens. E os personagens são esses desenhos que a gente vê na rua, quando a gente tá andando na cidade, aquelas corujinhas que vocês veem da Lola. Isso são os personagens, são os desenhos que as pessoas espalham. Tem o Wild Style. O Wild Style, ele foi a primeira letra de grafite a ser feita. Ele é a letra original do grafite. Foi com ela que começou a se fazer. É uma letra que normalmente quem é de fora não consegue entender muito, mas para quem é da cultura, é do meio, as pessoas entendem com facilidade. São letras bem transpassadas, assim, com muitas cores, às vezes não dá para entender muito bem, mas as pessoas que estão ali faz sentido para elas. Tem o outline. O outline são só as formas das letras sem nada preenchido, é só o contorno daquela letra. Tem as tags também. As tags é a sua assinatura, que você vai e coloca no final do seu trampo, ou você escolhe ali o que você tá fazendo, tá passando na rua, em algum lugar, as pessoas vão e assinam os nomes dela nos lugares, no muro, no orelhão, aonde der pra fazer, é uma coisa bem mais rápida. Tem os stickers também, que são os adesivos, que você faz o seu desenho ou a sua letra e você cola eles nos lugares. E é uma maneira muito legal também de trocar com outros artistas. É muito comum dentro do grafite essa troca de trabalho, né? Então um faz os stickers e troca com o outro. E assim é uma forma também de disseminar o seu trabalho. Você pode levar ele para vários lugares do mundo se você quiser. E tem o grapicho. O grapicho, ele é uma junção do grafite com o picho. São letras longas, esticadas e preenchidas com spray, contornadas também, mas com uma grafia de pichação mesmo. O grafite e a pichação, eles andam juntos, mas eles não são a mesma coisa.
O grafite, ele veio dos Estados Unidos e a pichação, ela só existe no Brasil. E a pichação, ela é crime, independente da maneira que você faça, ela é um crime. Não existe essa de ter autorização ou não ter autorização. E tem o piche. O piche, ele é composto por 3 cores ou mais e a letra não tem muita regra para ser feita. Ela pode ser feita da maneira que você achar melhor, que você achar que combina mais com o que você está fazendo. Além dessas que eu citei, que são as principais referências, existem outras vertentes, existem outras modalidades. Ele é uma arte livre, onde você pode fazer e passar para o muro o que você quiser e o que você está sentindo. Eu vou mostrar para vocês agora quais são os materiais que a gente usa para fazer o grafite. E aí eu vou começar mostrando pelos caps. Os caps são esses biquinhos aqui que a gente coloca em cima da lata. E aí tem de vários tipos, de vários jeitos, hoje em dia a gente encontra cada um saindo de um traço. Mas antes não era assim, as pessoas tinham que adaptar o traço delas para aquele cap. Existem muitas maneiras de fazer isso com o mesmo cap, mas com a facilidade da vida moderna a gente usa vários. Esse daqui é o Super Fat. Ele sai muita tinta, ele é para sair bastante tinta. Normalmente quem usa é a galera que pinta na rua ou que vai preencher grandes áreas assim, quando é um grafite bem grande, aí usa esse cap aqui. Esse aqui chama Ghetto Blaster. Ele é um cap usado para caligrafia. Ele sai tinta, ele gira, ele tem um negocinho aqui que gira. Então ele sai tinta tanto na horizontal quanto na vertical. Ele é ótimo para fazer caligrafia, essas coisas. Esse aqui é o que já vem na lata, ele é o cap comum, ele tem um traço que não é fino, mas também não é grosso, dá pra você controlar muito bem. Tudo depende do quão longe da parede você tá, mas ele é o que vem na lata, dá pra preencher, dá pra contornar, ele é um cap bem versátil. Esse aqui é o Super Fat, que é quase igual ao amarelinho, que é o Astro Fat, mas ele sai um pouco menos de tinta, mas ainda assim sai bastante tinta, então ele é bom pra preencher grandes áreas. E tem o Skinny, que é esse aqui, ou Skinny ou Banana. Ele é pra sair bem pouquinho a tinta, pra quem quer um traço bem fino, pra quem quer fazer detalhe. Ele é um cap que serve pra isso. E agora eu vou mostrar pra vocês os sprays que a gente usa pra fazer o grafite. No Brasil a gente tem 3 marcas de spray. Eu vou mostrar pra vocês quais são. Tem a Color Gin, que ela tem o efeito fosco e ela tem muitas cores, ela é a que tem mais cores assim. Ela tem o efeito fosco, então o efeito fosco é o quê? É uma tinta que não escorre. Você passa na parede, ela é uma camada bem grossinha e ela não escorre. Ela custa cerca de R$20, mais ou menos. Aí a gente tem a Paris, que é uma marca nova. Ela não tem o efeito fosco. Então, o que acontece? Quando você passa na parede, ela ainda assim dá uma escorridinha, mas é bem pouco. E o cheirinho dela é bem gostoso. E tem a No. A No, ela tem um efeito fosco, mas ainda assim ela escorre um pouco. A fórmula dela não é tão densa quanto a da Color Gin. A Paris e a No, elas custam cerca de R$17, R$18, dependendo do lugar. E aí a gente também tem as latas de alta pressão, que são latas que a gente usa para preencher, para pintar trem, para pintar porta de aço, uma superfície de aço, na verdade. Funciona melhor no aço do que na parede. E por que ela é de alta pressão? Porque quando você aperta, ela sai muito mais tinta do que as outras. Então ela preenche muito rápido e a cobertura dela é bem alta. Aí a gente tem o látex também, que como eu falei pra vocês, é a tinta que a gente passa na parede. E aqui ele compensa muito usar, por quê? Porque às vezes a gente vai passar no muro que é muito grande, como o spray é muito caro, então a gente usa látex pra preencher. E como dá pra fazer várias cores com os corantes, então ele tem uma possibilidade infinita de cores e a qualidade do látex também é muito boa. Então o que a gente costuma fazer? A gente preenche com látex e usa spray só pra contornar. Principalmente se a gente está pintando na rua ou são lugares, como eu disse, muito grandes. É látex e rolinho.
E o grafite, ele faz muita interação com a cidade, né? Tenho certeza que todo mundo, quando tá andando na cidade, já viu um grafite. Hoje, no centro de Ribeirão, tem bastante grafite espalhado pela cidade. Então, a gente já consegue reconhecer alguns artistas pelo desenho que ele passa pro muro, né? Então, gente, é isso. Essa é um pouco da história do grafite, um pouco da história do hip hop e um pouco da minha experiência também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!